Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje iremos falar um pouco acerca do jejum de um viajante. Como todos sabem, Allah subhanahu wa ta'ala abriu esta exceção para o jejuador que se encontra a observar o seu jejum e que se encontra a fazer a sua viagem, está em plena viagem. Para este tipo de pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala abre este tipo de exceção. Eles querendo jejuar podem, e não querendo jejuar melhor ainda. Allah subhanahu wa ta'ala deu esta liberdade para este tipo de pessoas não observar o jejum enquanto se encontrarem em viagem, sobretudo quando esta viagem tiver muitas adversidades. Por exemplo, no percurso da sua viagem, a viatura enterra numa lama e não tem como tirar, há muito sacrifício, há muito trabalho, as pessoas se cansam de tanto tentar derrubar árvores para virem tirar a viatura, colocarem os troncos das árvores debaixo dos pneus da viatura para poderem empurrar ou puxar a viatura e tirarem. Então, naquela trajetória toda as pessoas acabam se cansando, não tem problema algum em quebrar o jejum. Ainda melhor, porque Allah subhanahu wa ta'ala deu esta liberdade. Mas se a pessoa achar que quer continuar com o seu jejum, também não haverá problema algum, não haverá pecado algum. Este é o número 1. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. E quem de vós encontrar-se enfermo ou em plena viagem, então que compense pelo número de dias deixado por si, isto é, quando voltar de sua viagem. Hoje estamos a falar apenas o jejum de um viajante. Este é o número 1, como eu vinha dizendo. Número 2, quando é que esta viagem, quando é que o viajante deve invalidar ou quebrar o seu jejum? A pessoa sabe que eu amanhã, inshallah ta'ala, eu arranco para Nampula. E a pessoa está na cidade de Pemba, um exemplo concreto. Ao dormir, a primeira coisa que deve fazer é intencionar jejuar. Isto é, ao acordar, quando for a pegar o seu transporte, a sua viatura, para arrancar em direção a Nampula, ele deve viajar enquanto se encontra a observar o jejum. Ao dormir, deve dormir com intenção de acordar enquanto está em jejum. Por quê? Pelo facto de você estar a viajar e Allah ter dado esta liberdade de você não jejuar, não quer dizer que você deve dormir sem intenção de jejuar. Sem intenção, aliás, de não jejuar. Você deve dormir com a intenção de jejuar, porque o seu jejum, porque a sua viagem ainda não iniciou. A sua viagem só inicia a partir do momento em que fores a te distanciar da sua própria cidade. Hoje em dia as coisas são muito fáceis. Encontramos nas placas onde nós viajamos, nas estradas, uma placa escrita o quê? Boa viagem. A partir daquele momento você tem que saber que já está fora da sua cidade. É naquele momento em que você deve quebrar o seu jejum. É naquele momento onde você começa a reduzir o número de rakates de solates, de 4 para 2 rakates. Não é só decidiu, fez 2 rakates em casa, enquanto ainda não começou a sua viagem, enquanto ainda não saiu da sua cidade. Então, o jejum também não é nenhuma exceção. O jejum é só quebrado, é só invalidado quando você deixa a sua cidade a partir daquela placa que vem escrita ali, boa viagem, e você já saiu da sua cidade. Número 3. Será que todo jejuador é dado esta liberdade de não jejuar enquanto se encontra a viajar? Claro que não. Nem todo jejuador foi dado esta liberdade de não jejuar enquanto se encontrar a viajar. Porque nós encontramos 3 tipos de pessoas durante a viagem ou numa viagem. O primeiro tipo de pessoa é aquele que vai cumprir com um dos mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. Vai adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o primeiro tipo de pessoas. Aqueles que saem e vão para Meca
cumprir com Umrah, por exemplo, no tempo de Ramadã. Aqui estamos no tempo de Ramadã, há quem sai e diz que eu vou fazer o meu jejum em Makkatul Mukarrama, enquanto aproveito fazer Umrah, enquanto aproveito adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Então, este tipo de viagem, a pessoa é dado esta liberdade de não jejuar enquanto se encontrar a viajar. E não jejuando é melhor até, segundo alguns ulamais, porque é uma liberdade que Allah subhanahu wa ta'ala deu. Mas querendo observar o jejum, também não haverá problema algum. Então, este é o primeiro tipo de pessoas. O segundo tipo de pessoas são aqueles que saem numa viagem de negócios. São aqueles que saem numa viagem para visitar o quê? Para visitar seus entes queridos, seus pais, seus familiares, seus amigos, seus colegas de trabalho, por aí em diante. Este chama-se o quê? Safarul Mubah, é uma viagem de permissão. E a primeira viagem chama-se o quê? Safarul Ta'a, a viagem de obediência. A pessoa foi obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, foi adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, essas duas viagens, esses dois tipos de pessoas que se encontram nestes tipos de viagens, Allah subhanahu wa ta'ala, o Islã também deu esta permissão de eles não jejuarem enquanto se encontrarem durante a sua viagem. Não tem problema algum, mas como dissemos, querendo jejuar, também não haverá problema algum. Isto é opcional. E o terceiro tipo de pessoas que o Islã não abriu nenhuma brecha sequer e devem observar o jejum obrigatoriamente, são aqueles que saem com o intuito de cometer erros, com o intuito de pecar, com o intuito de fornicar, com o intuito de ir comprar bebidas alcoólicas e virem revender, com intuitos de fazer várias maldades pelo caminho e por lá onde eles vão. Eles conhecem uma moça a partir das redes sociais, paqueram-se, conquistam-se e marcam um encontro em pleno mês de Ramadã. Então, você sai com o intuito de conhecer aquela moça, você não é dado esta liberdade de não jejuar enquanto viaja. Obrigatoriamente, como castigo, você deve jejuar. Vai comprar bebida alcoólica para vir revender no tempo de Eid, enquanto viaja no mês de Ramadã, você é obrigado a jejuar. Isso é uma forma de o Islã te punir, para você não poder voltar a fazer esses tipos de pecados, esses tipos de erros. Portanto, são esses três tipos de viajantes que nós encontramos no jejum, então, ou no mês de Ramadã. Os dois, o Islã abre esta exceção para eles não jejuarem, querendo jejuar podem fazer, e o Islã não abre nenhuma exceção sequer como forma de castigá-lo. Então a pessoa deve observar o jejum enquanto viaja, por mais que este jejum tenha muitas adversidades, a não ser que ele chegue a um ponto que não consegue e acha que aqui eu sou capaz de me sacrificar demais, sou capaz mesmo até de correr risco de perder a minha vida. Aí sim a situação é outra, ele poderá quebrar e mais tarde irá compensar pelos números de dias que ele deixou, inshaAllah ta'ala. E por aqui terminamos. Wa jazakumullahu khairan.